Saudações cósmicas, professor Rogério, curso de runas nórdicas, e finalmente vamos responder uma questão que você deve estar se fazendo aí, possivelmente. O que são as runas? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que são as runas na prática, na mão, eu vou mostrar aqui agora para vocês na mesa, mas também vou explicar para vocês num outro nível qual a origem desse oráculo. Então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, então bora comigo. Aí estão as runas. Se alguém me pergunta assim, o que são runas? Para ser objetivo, né, o que são runas ali na prática, o que são essas runas aí, esse jogo de runas, são pecinhas individuais com os símbolos do Futhark, os símbolos das runas sagradas. Daqui a pouco a gente vai esclarecer tudo isso, o que é Futhark, de onde vem a palavra runas e tudo mais. São 24 símbolos, também vamos falar sobre isso, o porquê de serem 24. Então, um jogo de runas são, a princípio, 24 pecinhas de materiais diversos, ok? Pode ser muitas as possibilidades dos materiais, mas geralmente são materiais da natureza. Aqui, essas runas aqui, elas são as runas que vocês vão aprender a fazer, são runas de biscuit. Eu fiz essas runas aqui e gravei a aula do processo do começo ao final. Nós teremos 2 aulas de runas com biscuit para vocês fazerem, super tranquilo e super gostoso de fazer. Essas runas são de quartzo rosa, olha só que legal. E elas são pintadas aqui com uma tinta dourada, bem legal, né? São 24 runas. E aqui nós temos algumas runas que são feitas de um material, essas foram compradas, tá? É meio que uma celulose aqui, alguma coisa um pouco mais sintética, mas também bem bacana. As 3 aqui são, eu uso as 3 e tenho mais um aí. Muito bem, então assim, runas são pecinhas individuais de vários formatos possíveis com as inscrições rúnicas sagradas. Agora, isso é o que é na prática, a gente tem que entender isso um pouco mais a fundo, então vamos lá. Se você já é minha aluna, já foi minha aluna, meu aluno, em algum momento não vai te estranhar isso. Mas se você nunca fez aula comigo, então eu já vou contar uma coisa para você. Olha só, nada para já, nada rápido, nada assim, vamos logo porque é legal, né? Vamos resolver logo isso daqui, o legal é jogar runas, é jogar tarô, o legal é fazer o mapa astral, né? É sempre o final do processo. Gente, o final do processo é consequência, todo final é consequência do trajeto. Por que eu estou falando isso? Né? Tá muito abstrato. O que eu quero dizer é assim, a gente tem que se aprofundar nas coisas e a gente não pode ter hora marcada para terminar. Sabe, esse negócio não, tem que ser rápido, eu quero rápido. Obviamente, eu não estou dizendo para você, né, que a gente vai demorar muito, você vai ver aí que não são milhares de aulas, mas o que eu quero dizer é que não adianta essa coisa de maratonar, eu sempre falo isso, porque você está querendo corresponder à sua ansiedade, não ao seu processo. Você não quer aguentar esperar, é uma dificuldade. Tem processos que eles precisam de tempo. Por que eu estou fazendo esse discurso aqui? Para dizer para você que eu não vou pular aquilo que eu achar que é necessário para você entender as runas, para você poder ler as runas. E isso vai passar por um pouquinho de estudar um pouquinho de história, um pouquinho de geografia, para entender onde que estavam essas runas aí no mapa, para a gente conseguir se contextualizar nessa realidade. E aí, se você nunca fez aula comigo, eu estou falando isso porque assim, aí você vai ver que realmente eu não tenho a mínima pressa, tá, para te ensinar. E aí eu preciso que você não tenha a mínima pressa para aprender. É claro que dá para ter um método que é mais dinâmico do que outro, eu acredito nisso. Mas tem um limite nisso, né? A partir de um ponto ali não dá para você pular etapas. Bem, já estou falando isso porque você já está vendo o que está na tela aqui. Estamos falando de alemão, irlandês, o que é isso daqui? Gente, uma coisa importante, aí agora, né, um pouquinho mais light aqui, falando sério do conteúdo do curso, é o seguinte, eu vou fazer a opção de no necessário, aí sim. Ou seja, eu não vou ficar patinando naquilo que é só conhecimento que não vai te ajudar, não vai te agregar. Certo? Então eu pinço algumas coisas e eu sempre vou falar para você o que eu acho que é importante do que está ali. Né? Certo? Então vamos lá. Eu vou me aumentar aqui um pouquinho, ok? Para você me ver um pouquinho maior.
Bem, símbolos rúnicos. Gente, aqui essa página é só para a gente tentar entender de onde vem a palavra runas, porque a gente tem que entender isso. Hoje se chegou ao consenso de que tem duas palavras aí, uma no alemão, que é Raunen, e outra no irlandês, que eu não sei se fala run, que nem o run em inglês, suponho que seja próximo. E essas palavras têm esses significados aí. Raunen quer dizer sussurro, né, no alemão, de hoje, tá? E run quer dizer mistério em irlandês, não é o run do inglês, de correr. Tá, essas palavras elas têm origem num idioma que existiu, assim, que era o idioma mãe de todas as línguas europeias ali, indo-europeias, né, que é o proto-indo-europeu. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem, eu vou colocar um mapinha aqui, ó, que na Europa em algum momento aí muito lá atrás, né, isso daí o proto-indo-europeu é uma língua hipotética, né, mãe de todas essas línguas, era a língua que era falada aqui, né, em tudo isso daqui. E essa língua foi se desmembrando, né, em troncos e foi dando em outras, nessas línguas que a gente tem todas aí, incluindo o latim, né, incluindo o latim também, os idiomas latinos aqui, né, francês, italiano, espanhol, né, e o português, tá bom? Então era uma língua que deu origem a todas. Tá, então assim, o que se entende hoje é que a palavra runa vem dessas duas palavras aqui, tem uma ligação com elas. Por quê? Porque o significado de runas é isso, são os mistérios dos deuses, o mistério de Odin, tá? Você vai ouvir falar runas de Odin, as runas de Odin, e a gente vai entender por quê daqui a pouco na aula que eu vou falar de mitologia para vocês, tá? Muito bem, então a palavra runas vem daí, né, provavelmente dessas duas palavras aí tem, né, tá explicando um pouquinho a origem da palavra runa, mas o que importa mesmo são as runas. Então olha aí, ó. Aqui nós temos os 24 símbolos antigos das runas antigas, das runas Futhark. E esse é o outro nome que a gente vai entender agora o que é, eu já vou te explicar. Mas antes disso, veja só, são 24 símbolos, né? E esses 24 símbolos são separados em 3 grupos de 8. Isso é importante, nós vamos falar disso também. E eles são símbolos que não são arbitrários, eles têm ligação com elementos, às vezes no mundo, com um animal, com alguma coisa no mundo, com eventos da natureza, com os deuses, e a gente vai ter uma aula específica, claro, de cada runa. Aqui eu só estou apresentando, tá, gente, essa aula aqui. Bem, aqui estão os 24 símbolos e eu queria agora falar para vocês por que de Futhark. Você vai ouvir falar isso. E por que essa é uma maneira de se referir a essas runas? Por causa disso aqui, ó, dá uma olhadinha. Porque as primeiras 6 runas, ó, voltando para você ver, ó, aqui a gente tem essas primeiras 6, ó. Essas primeiras 6 runas, elas formam pelo som, né, essa palavra aqui, ó, Fu, o começo, né, de cada runa dessa, se a gente pegar a primeira letra, primeiro som, né, Futhark, ok? T é com TH, essa é a runa Turisas, que a gente teria que pronunciar, né, com aquele T do thank you, né, Turisas, mas a gente fala, eu falo do jeito que eu leio aqui, a gente vai falar disso também, como falar o nome das runas. Bem, Futhark, e aí você vai ouvir isso. Então olha só, você vai ouvir falar runas de Odin, você vai entender por quê. Runas nórdicas, runas nórdicas porque são dos povos do norte, ou runas Futhark, porque são essas runas antigas aí, que as 24 runas antigas que nós vamos estudar, certo? Então você já está sabendo aí o porquê dos 3 nomes. Gente, queria falar com vocês. Primeiro, as runas eram um alfabeto, tá? Um alfabeto germânico escandinavo. Quando a gente fala isso, alfabeto germânico escandinavo, de novo, tem que vir no mapa, não tem jeito. Não tem jeito, gente. Ó, a Alemanha está aqui, então a gente pensa germânico, né, as línguas germânicas, e você tem os idiomas escandinavos que eram falados aqui, que também é, né, Europa, mas a gente pode pensar aqui que já
já está, né, outra situação aqui, né? Tanto de clima quanto fora. Para você chegar aqui na Escandinávia tem que passar pelo mar, não tem jeito, né? Aqui tem um hiatozinho aqui de mar. Tá. Era um alfabeto. E as runas não eram só 24, tá? Então tinham mais. Mas pra gente o que interessa são as 24 runas, certo? Que são as que viraram depois instrumento mágico, né? Que são a Futhark. Ou seja, teve um momento, né, com o tempo que as runas ganharam uso mágico entre os vikings. Isso está muito documentado na arqueologia, eles colocavam essas runas nos barcos. Tinha a profissão de quem fazia runa, cravava a runa, tinha oficinas de runa, né? E tinha um oráculo que lia as runas. Eu vou colocar depois para vocês aqui um trecho, né, em alguma aula aqui, de um trechinho, só um trechinho para não ter problema de direito autoral, de um dos episódios lá dos vikings que eles vão consultar as runas, né? Os guerreiros iam lá e um sacerdote, né? Um vit, que a gente vai falar disso agora, um vit que tirava runas aí pro guerreiro lá, né? Guerreiro viking. Bem, gente, então assim, para terminar aqui, eu queria falar exatamente disso. O Vitki, o que é o Vitki? Essas são 3 palavras que se referem a quem tira runas, ou a quem é o oráculo, quem consulta os deuses, né? Consulta Odin, Thor, Freya, enfim. São 3 termos, mas o importante, como eu já disse também, a gente vai ficar no necessário aqui, né? Não vou ficar vagando naquilo que não precisa. O importante é você saber assim, que a palavra que mais identifica o leitor de runas é o runamal. Então você é um runamal. Se você lê runas, é um runamal. Vitki e Erilos são 2 palavras para mago lá na cultura viking. Quem lê runas é um mago? Sim, de certa forma, né? Mas ser um mago viking vai além das runas. Então tinha uma série de outras coisas que eles faziam. Então não era só ler as runas. Tem toda a devoção também aos deuses nórdicos. E então isso também acho que está mais profundo aqui. Quem lê as runas só é runamal, tá bom? Gente, então é isso. A aula ficou um pouquinho digredida aqui. Já fui para lá, fui para cá. Mas o que você tem que entender, eu vou até passar de novo aqui para vocês lá de 1 a 1, agora passando de 1 a 1. É assim, a origem da palavra runas vem aí, né, se consegue descobrir isso por alguns idiomas ali europeus. As runas são 24, separadas em 3 grupos, a gente vai falar de cada uma, vai ter um vídeo para cada runa, fique tranquilo, a gente vai fazer isso antes dos métodos de tiragem e tudo mais. Outra coisa, as runas eram um alfabeto, né? Era usado pelos povos do norte e veio com eles, né, pra gente aqui. Vai ter um momento em que os vikings achavam lá na série lá, dos vikings, né, lá da Netflix, os vikings achavam que não tinha nada pra cá, né? Aí eles falam para o oeste não tem terras, tal, e até que um dia eles se arriscam e acham que chegam na Inglaterra, tal. Enfim, e o que mais? Que são 24, que a palavra Futhark vem da junção da primeira letra das 6 runas, né? Futhark com TH, tá? Porque aqui é um T com TH. Com o tempo, né, as runas viraram um instrumento mágico aí na cultura dos vikings, e que você, assim que terminar o nosso curso, será uma runamal ou um runamal. Então agora você sabe um pouco mais sobre o que são as runas, um pouco sobre a origem desse oráculo, e a gente já pode caminhar para falar um pouquinho sobre o povo que deu origem às runas, aos símbolos únicos e também aos deuses, aos elementos dessa mitologia maravilhosa. Então, por enquanto é isso, até o próximo vídeo.